Olá, queridos irmãos e irmãs, vamos dando continuidade à nossa grande tarefa dessa exposição sobre a demonologia e o mistério do mal. Estamos nos aprofundando um pouco mais das causas negativas do nosso erro de nos relacionarmos com Satanás. É uma relação que começa pela superstição. Nós temos que tirar todo tipo de superstição da nossa vida, seja horóscopo, cartomantes, qualquer coisa que não seja de Deus, nós temos que tirar. Porque, por exemplo, se você se utiliza da yoga como um exercício, é uma coisa. Se você se utiliza da yoga para que te leve à autossuficiência e tu pensar, eu não preciso do auxílio divino, então aí você está já num erro gravíssimo. Porque toda a teoria reencarnacionista, todo o pensamento reencarnacionista, que é muito antigo e vem do Oriente, não é uma invenção de Allan Kardec, de forma alguma, né? É algo que já veio lá do Antigo Oriente, a ideia da reencarnação, e até hoje é muito vista, né, nesse sentido. Nós temos que tirar isso da nossa mente, porque a reencarnação é o nível mais elevado de autossuficiência humana e de independência de Deus, porque você que vai se salvar com as diversas reencarnações, tá? Então nós temos que tirar isso da nossa cabeça. E o que o demônio faz, né? Ele é muito inteligente, ele quer justamente isso, que nós sejamos autossuficientes para pensarmos que somos independentes de Deus, porque Deus é que nos dá existência, né? Se eu estou agora conseguindo falar com vocês, nós estamos aqui unidos nesse momento, é justamente pela ação divina da graça de Deus. Primeiro a existência, a salvação e o Espírito Santo, que é a santificação. Esse é o grande mistério que nos envolve. Então nós vamos entrar assim, nós já vimos sobre a questão da maldição verbal no vídeo anterior, que pode influenciar toda uma família. E nós temos que evitar realmente, irmãos, palavras pesadas, né? Usar assim, tu é um desgraçado, tu é uma desgraçada. Mesmo uma mãe que está grávida tem que evitar de dizer assim, por que mais agora uma criança, mais uma boca, mais alguém? Tem que evitar isso aí, porque a gente já sabe que o próprio feto, ele tem sentimentos, né? O feto também sabe se ele vai ir para um ambiente de amor ou um ambiente hostil. E por fato mais negativo que tenha gerado uma pessoa, nós temos que amá-la. Eu li uma reportagem esses dias na web rádio de uma senhora que foi estrupada coletivamente e ficou grávida. E o pessoal da religião dela, que ela era evangélica, queriam que ela abortasse de qualquer jeito, que aquele filho era uma maldição para ela e assim por diante. Mas ela foi teimosa e nasceu a criança, um menino lindíssimo, que ela mesma diz que é a razão da felicidade dela, né? Então, pessoal, a criança que está para nascer, ela não tem culpa nenhuma. Nós não temos que falar palavras pesadas, amaldiçoar. Mesmo uma criança que desobedece, você fica bravo, não diga palavras pesadas. Vai para o castigo. Não tem problema nenhum, né? Vai para a cadeirinha do pensamento, não precisa bater nem nada, né? E vai aumentando. Tu vai ficar 10 minutos, tu está discutindo, então agora é 20, e assim por diante, né? Mas não usar palavras pesadas. Também, às vezes os namorados, quando brigam, né? Estavam tão bem, maravilhoso, um guarda-chuva dava para os dois numa tempestade, e de repente eles brigam e aí já já dizem palavras duras, pesadas, não se faz isso.
E outra coisa muito séria é esse negócio das falsas religiões, que as pessoas, eu perdi meu marido para tal mulher, eu vou lá e faço um feitiço para aquela mulher. Esse feitiço vai prejudicar outra pessoa, mas você vai ser prejudicada e o que fez o feitiço também vai ser prejudicado. Então, são 3 elementos que se prejudicam quando você invoca o demônio. Não, mas é uma entidade. Não existe entidade nenhuma. Tudo é ação demoníaca. O demônio, ele fica babando, esperando o momento em que ele é chamado para destruir uma família, para destruir uma pessoa, até mesmo fisicamente, se ele puder. Não podemos fazer nenhum acordo com o demônio, também nós dizíamos no vídeo anterior. Existem vários tipos de malefícios, eu vou nomear eles e explicar, é uma coisa bastante, vamos dizer, profunda, né? Não é que a gente vai decorar esse tipo de coisa, mas para vocês verem como existe e como a gente não pode brincar com essas coisas. Por exemplo, existe um malefício amatório que é para destruir o relacionamento, que é esse que eu falei para vocês. E infelizmente, pessoal, tem muita gente que sobrevive nessas falsas religiões somente com esse tipo de coisa, né? Comendando feitiço para desfazer os relacionamentos. Então esse é o malefício amatório. Existe o malefício venético. Esse causa mal físico, psíquico, econômico, familiar, e pode ser usado como um espelho. Existem falsas religiões que usam o espelho, inclusive, para invocar entidades, né? Índio das 7 flechas, esse tipo de coisa aí. E quando eu faço um malefício venético, eu quero que aconteça um mal físico para a pessoa que vai ser atingida por esse mal, né? É uma coisa terrível isso, né? Nunca a gente pode desejar o mal para ninguém. Malefício de ligação, impedimento de estudo, relações íntimas conjugais na oração também. Então, o de ligação seria a ligação entre 2 pessoas, ou amizade também, uma amizade, o marido e mulher, a questão da falta de atividade sexual por parte de um dos membros do casal, né? E também falta de dificuldade na oração. Quer dizer, eu faço um malefício de ligação para que uma pessoa deixe de rezar, porque eu sei que se essa pessoa rezar, ela vai ser fortalecida na sua fé. Vejam como é sério isso, hein? Malefício de transferência. Transferir a alguém aquilo que é feito em um fetiche. Esse aqui é terrível, é muito usado no voodoo, né? Eu utilizo uma fotografia, um bonequinho, né? E transfiro, desejo, peço que aquele mal chegue naquela parte onde eu estou fazendo esse mal. É uma coisa feia isso aí. Os padres, professores nossos, eles diziam para nós que o voodoo é altamente perigoso e eficaz. Eficaz, né? Voodoo você sabe, né? Fazer um bonequinho que representa a pessoa e machucar aquele bonequinho, né? Tudo que for, pessoal, relacionado ao ódio e coisas erradas, o demônio está por trás, porque é o que ele gosta justamente desse tipo de coisa. Agora, não pensa que você está sendo beneficiado, muito pelo contrário, você vai também entrar para o mal que você está desejando para o outro. Aquele ditado, né? Quem com a espada fere, com a espada será ferido. O malefício de putrefação, quando você coloca, por exemplo, um pedaço de carne para apodrecer ou coisa parecida, é porque se procura um mal mortal para outra pessoa.
Vocês talvez estejam assim, se são católicos, se a gente é de um ambiente cristão católico, parece que isso aí, o que eu estou falando é fantasia, mas não é, pessoal. Existe muito esse tipo de coisa, inclusive, infelizmente, pessoas que comem até carne de cadáveres. É uma coisa terrível, né? Uma antropofagia com carne humana de cadáver, para a morte de outra pessoa. Agora, eu pergunto para vocês, quem é que pode estar por detrás desse tipo de ação? Só pode ser o próprio Satanás, né? Porque eu já disse para vocês uma coisa, o demônio, ele é um negociante. Ele vai agir na nossa vida conforme o espaço que nós proporcionarmos para ele. Se meu espaço é pequeno, ele vai me atingir pouco. Se eu não deixo nada, que essa é a preferência, né? O estado de graça, de oração, de penitência, o vencer a tentação através do oferecimento a Deus, da própria tentação, né? É uma arma muito eficaz, né? Como eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Então é importante isso. Agora vocês vejam, esse malefício de putrefação é uma coisa terrível, até antigênica, perigosíssima, porque uma carne, até de um animal, não só de uma pessoa, que está em estado de putrefação, ela é uma colônia de infecção. E é interessante que essas pessoas não se abalam fisicamente. Por quê? Porque é o demônio que está protegendo elas para que elas possam fazer esse mal. Que a pessoa ela vai ficando cega naquele mal que ela produz. Bom, também o malefício de possessão é desejar que o demônio tome conta da outra pessoa. Pedir ao demônio que tome posse daquela pessoa, para que ela possa sofrer. Então vocês vejam como é terrível. Existe também o malefício direto, que é o contato com o objeto. Por exemplo, vamos considerar um exemplo, esse relógio, vamos dizer aqui, foi de uma pessoa que tinha contato direto com Satanás, vamos dizer assim, tá? Fazia trabalhos, fazia oferecimentos ao demônio e usava esse relógio. De repente eu ganho esse relógio e fico usando esse relógio, né? Existe um contato com um objeto, então eu tenho um malefício devido a esse objeto ter uma origem que é uma origem extremamente negativa. Eu tô falando para vocês uma coisa que eu não acreditava, pessoal. Hoje eu acredito. Por isso que talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo, os outros, especialmente esse assunto, também duvide. Eu sei o que é isso, mas quando a gente começa a raciocinar melhor e ver que a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos, a gente vai ver que é ação demoníaca. Isso que está acontecendo hoje na nossa sociedade, a influência dessa ditadura do relativismo, porque o demônio ele é o relativista por excelência, porque ele é o pai da mentira. Então toda essa filosofia relativista que existiu hoje, a lei do bem-estar, do gostar, do se sentir bem, que importa é a pessoa se sentir bem, essa lei ela tem princípios demoníacos que vão nos prejudicar. Existe também um malefício indireto, por exemplo, um objeto que representa a vítima. Aí, no caso, também no voodoo, né, ou uma fotografia representa aquela pessoa e eu vou fazer uma representação daquele malefício. Eu estou sabendo, através do meu conhecimento, que numa certa cidade havia um bruxo que queria encarnar o próprio Satanás, né?
E ele tinha uma sala vermelha e dentro da sala um caixão de defunto com terras do cemitério, né? E ali ele colocava a fotografia das pessoas que, por exemplo, uma mulher lá, o marido traiu ela, traiu ela e assim por diante. Então ela ia lá com esse homem e dizia: olha, eu fui traída e tal. Ele dizia: me dê R$ 500 e me traga uma fotografia, né? Aí ele jogava a foto daquele homem dentro daquele caixão de defunto onde tinha a terra do cemitério, né? Isso é real, isso é um fato real que eu estou dizendo para vocês. Inclusive eu, quando fui pároco do Carmo, eu fui vítima desse pessoal satanista. Eles arrombaram a secretaria da paróquia, né, alguns anos atrás, e deixaram símbolos satânicos em cima da minha mesa, né? Graças a Deus não viram o ostensório precioso que eu tinha dentro do escritório, guardado, né, num armário. Não mexeram em nada, quebraram a porta para entrar, deixaram a espada de Satanás, deixaram a estrela satânica, que são os símbolos da estrela de 5 pontas, né, como um recado para mim. Porque eu estava... É sempre assim, se você tira as pessoas do mal, o demônio vai se revoltar, né? Mas aí vocês dizem assim: mas eu vou parar então de fazer o bem? Não vou parar de fazer o bem, porque o meu objetivo, o meu alvo é a vida eterna, não é esse mundo aqui. E nesse instante os comunistas vierem aqui me derem um tiro, eu vou ser muito feliz, porque eu estou cumprindo com a minha missão. Eu não estou sendo conivente com a mentira que eles pregam, né? E a mesma coisa os satanistas. Esse grupo todo está mais ou menos fechado entre si. O que acontece nesse objeto, né, pode-se colocar pregos, amarrar e usar até objetos sagrados, né, que são usados em malefício dos outros. Por exemplo, você rouba uma imagem de uma igreja, que é uma imagem sagrada, e quebra essa imagem dizendo que quer o mal daquela outra pessoa. Quer dizer, você se utiliza de uma coisa santa para fazer o mal. Sem falar, né, na missa satânica, que o pessoal diz que não existe isso aqui. Claro que existe. A missa satânica, ela é terrível, porque o demônio, ele é um irônico por excelência. O que acontece na Sagrada Eucaristia? Jesus está presente na hóstia consagrada. Então o demônio quer profanar essa presença de Jesus. Então esses satanistas, eles conseguem roubar uma hóstia consagrada e ali fazem coisas horríveis que aqui nem vem no caso de eu falar, porque são coisas terríveis que eles fazem para profanar a Santíssima Eucaristia. E usam imagens amaldiçoadas, né, e outras coisas mais. E uma coisa interessante, né, o malefício pode ser realizado por qualquer pessoa. Então, por exemplo, o sacerdote, ele é o único que pode celebrar uma Santa Missa validamente, né? Enquanto que na missa satânica, vamos dizer, nessa profanação da Eucaristia, vou falar assim porque eu acho que é mais correto, né? A profanação da Eucaristia, tanto um homem como uma mulher ou coisa parecida fazem. Existe muito aquela questão de desflorar uma moça virgem em cima de um altar, né? Tem todo um sentido assim do encontro com o demônio dentro de uma ação pecaminosa, né? Livro do Padre Amorte, ele tem várias questões sobre essas aqui. Se vocês tiverem coragem, vocês adquiram esse livro e leiam de dia, de preferência, porque não é muito fácil as questões que estão ali, né?
Tem certos fatos, certos assuntos, pessoal, que não é para todo mundo, né? Eu estou falando aqui em nível geral e estou fazendo uma espécie de uma censura. Se alguém quiser maiores informações, eu estou à disposição, em particular, através do WhatsApp de perguntas, para responder para vocês, né? Porque eu não vou me aprofundar demais nessa questão toda aqui, só eu quero dizer para vocês que existem as missas negras, existem cultos no cemitério, e existe oferecimento a Satanás e engano de pessoas que botam outros nomes do Satanás. Isso é um engano, é uma mentira, tá? Me desculpem, eu não quero ser melhor que ninguém aqui, de forma alguma, mas eu, como padre, como sacerdote da Santa Igreja e como exorcista da nossa diocese, eu coloco essa questão para vocês, para ajudar. Tá? Não é para reparar nem para condenar ninguém. Mas eu tenho muita pena de uma pessoa que faz isso. Então qualquer pessoa, né, o ocultista tem um pacto com o demônio que pode atuar. Então vamos dizer, o verdadeiro feiticeiro, a verdadeira bruxa, ela obrigatoriamente tem que ter um pacto com o demônio. Tá? Agora é triste você ver, né, botar uma roupa de bruxa numa criança. Antes eu não dava bola para isso, vou ser sincero com vocês, eu era um racionalista, né? Às vezes eu via até as pregações do Padre Jonas, ou dentro da renovação, eu achava uma coisa meio infantil, vamos dizer, mas não é infantil não, pessoal, é real. Aquele ditado, dize-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Tu começa a assistir vídeos de terror, começa a gostar de vampiros, de bruxos, disso, daquilo, ou como eu já vi ontem mesmo, uma moça que está com um problema de opressão diabólica, né? Ela se diz possessa, mas nós estamos vendo que isso não é possessão, é uma opressão somada a problemas psicológicos também, tá? As duas coisas, psicológicos, afetivos e opressão demoníaca, que é muito difícil de você distinguir esse tipo de coisa, né? E ela, então, infelizmente, botou uma foto no Instagram de guampa, né? Desenhou umas guampas e um rabinho de flecha atrás. Então, não é uma brincadeira isso, pessoal. Nunca, jamais permitam que uma criança, que uma pessoa se vista de Satanás. Porque aí ele está feliz da vida, né? Aí tu está fazendo lobby de graça para ele, né? Aí ele vem com toda a pomposidade dele, né? E o álcool também, o alcoolismo, a droga, tudo que nos tira do juízo normal, o demônio utiliza. Eu deixei de beber bebidas alcoólicas desde o dia 1º de janeiro do ano 2007, quando 10 dias depois nós fundamos a obra missionária. Eu abandonei completamente o álcool, gostava de saborear um bom vinho, que eu não condeno ninguém que saboreie um bom vinho, né? Mas eu percebi que aquilo estava me prejudicando, então eu tirei da minha vida isso. E se vocês forem perceber, pessoal, nessas falsas religiões, tudo começa com álcool para que o próprio demônio possa atingir a pessoa e tomar posse dessa pessoa. Né? Porque eu acho assim, ó, que tanto a vida espiritual com Deus como a vida de desgraça demoníaca, elas são semelhantes, num certo sentido. Se você se abre para a graça de Deus, se você reza, oferece penitência, faz oração, o Espírito Santo vai tomando conta do teu coração. Se você reza para o demônio, você faz o mal, você vai invocando Satanás, olha, realmente ele vai te dar muitos poderes, porque os anjos são poderosos, só que esse poder é um poder momentâneo, uma alegria momentânea que ele vai te oferecer.
Por isso que esse curso é muito importante, pessoal, porque ele é um curso que poucas pessoas conhecem. E hoje nós temos que desmascarar o demônio e mostrar para as pessoas, para os jovens, para as crianças, a ação demoníaca para que a gente possa fazer uma opção verdadeira, né? Houve um esquecimento do lado sobrenatural da nossa religião. A própria teologia da libertação fez isso, né? Você é um sacramentalista, tu é um padre sacramentalista, para que tanta confissão, para que tanta missa? A missa é só uma partilha da comunidade, nada disso, nada disso. Tem o lado sobrenatural, que é Deus está presente, os santos anjos da guarda estão presentes, quando nós já demos a hierarquia angelical, mas nós vamos ver depois os antídotos para a ação demoníaca. Nós vamos ver a proteção do anjo da guarda, que é uma coisa extraordinária. Proteção dos objetos sagrados, né? A questão dos sacramentais, e vamos ver também o exorcismo em si, como ele pode acontecer, como que acontece de acordo com o novo rito aprovado pela Santa Igreja. Bom, aqui então nós estamos num ponto bem pesado da coisa, né? Então o exorcista não pode recorrer a magos para retirar os seus efeitos. Não deve procurar indagar sobre o autor do atual malefício. Então o exorcista, ele não pode ser um outro mágico, um outro mago. Não, o exorcista, ele é um homem que, com o sacramental dele e com a aprovação do bispo, o exorcista por excelência é o bispo diocesano, que pode nomear qualquer sacerdote para um exorcismo extraordinário. Tem que ser sacerdote, não pode ser diácono, tá? Ele vai nomear um sacerdote que da sua confiança, ou pode autorizar um sacerdote de uma outra diocese. Ele pede permissão para o bispo, que é seu colega, e diz, olha, vamos dizer assim, uma diocese aqui vizinha, diocese de Bagé, vamos dizer, não sei se Pelotas tem um exorcista nomeado pelo bispo, não tem. Então aí, vamos dizer, houve um caso dentro da diocese de possível possessão, que haja necessidade no exorcismo, então o bispo vai recorrer ao outro bispo e perguntar se tem um sacerdote, ou se ele sabe do sacerdote, ele já vai diretamente e pede ao sacerdote que o ajude, com a autorização do seu bispo diocesano de origem. Então esse exorcista, ele vai até a outra diocese e recebe o mandato do bispo para exercer o exorcismo. Porque o exorcismo não é um ato particular do padre Giribone. O padre Giribone não chama. Não. É um ato da igreja, da Santa Igreja. Isso aí tem que ficar claro. O demônio não respeita uma pessoa em particular. Ele respeita o fato de você estar agindo em nome de Jesus através da Santa Igreja. Isso é que faz ele tremer. Você vai por própria iniciativa. Até tem um caso interessante do padre Reginaldo Manzotti, que é bem conhecido, ele dá esse testemunho, isso é público inclusive, que tinha uma moça, parece, com um problema desses e de possessão, e o demônio disse para ele, tu não estás autorizado, o que tu está fazendo aqui? Tu não é um padre exorcista. E ele ficou impressionado, e aí ele teve que recorrer, se não me engano, ele pediu autorização para o bispo para fazer esse exorcismo. Hoje, existe, não sei, o Papa Francisco fala muito na possessão, das tentações do demônio. Por incrível que pareça, é um dos papas que mais tem falado ultimamente sobre a ação demoníaca. Eu por curiosidade, assim, a gente é dessa área e percebe isso, Não é que os outros papas não valorizassem. Nós vimos aquela questão de Paulo VI lá no início do nosso curso, que ele falou lá em 72 sobre a ação demoníaca,
e essa colocação do Papa Paulo VI, santo padre, ele é santo Papa, ela é hoje muito divulgada, né? Muito falada sobre esse fato aí. Então, o Papa Francisco tem falado muito e tem exigido dos bispos que tenham um exorcista em cada diocese, né? Ele dá muito apoio a esse trabalho. Deve ter, ele tem a missão petrina, ele deve estar sentindo realmente que nós precisamos trabalhar muito contra Satanás, né? Então, por isso que hoje existe um pensamento de que os padres, em geral, recebessem dos seus bispos esse ministério. Mas talvez isso seja, assim, mais para o futuro, porque, olha, eu me surpreendi no momento que o Dom Ricardo, que é o nosso bispo diocesano, me pediu que eu assumisse esse ministério, eu aceitei, mas eu me surpreendi com a quantia de coisas que você tem que estudar para ser um exorcista, né? Eu não cheguei, eu acho que nem a uma 10ª parte do que eu preciso estudar ainda para saber trabalhar em cima desse ministério, né? Então também tem esse lado, né, que o padre que for exercer esse ministério, ele tem que ser preparado, tem que conhecer as artimanhas do mal. Uma coisa interessante, que os malefícios podem também atingir pessoas santas, porque às vezes a gente acha assim, aquele santo não vai ser atingido pelo mal. Deus permite. Claro que se a pessoa tem um grau de santidade elevado, esse malefício não vai, vamos dizer, levar ela a sair do estado de graça, mas pode prejudicá-la fisicamente ou coisa parecida, né? A gente já viu aí o Padre Pio várias vezes sofreu esse tipo de coisa, né? Bom, o problema da superstição, nós vamos encerrar esse vídeo com esse aspecto rapidamente. O ambiente em que vivemos e a carência de uma fé sólida leva muitas pessoas a se perderem na superstição. Problema grave do imediatismo. Buscar um poder que ainda não tenho. Jesus é considerado mais como os outros. Existem hoje, né, muitos atos de superstição que eles sempre produzem efeitos negativos. É como eu dizia, a superstição ela prejudica aquele que faz a superstição, se ele invoca para o mal de outro, se ele recebe, ela sempre prejudica a todos, tá? Deus tem que ser adorado em espírito e verdade. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que esse impõe. Olha que a superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que esse impõe. Por isso as pessoas não querem o compromisso com a igreja, com os sacramentos, viver uma vida dedicada realmente a Deus, como deveriam ter um culto devido a Deus, aí começam com essas coisas que são coisas indevidas, né? E a gente deve ter muito cuidado, os professores de catequese, né? Os pais, sempre mostrar para as crianças, para os filhos, a verdade, né? Porque hoje, infelizmente, existe toda essa questão aí, inclusive sobre os anjos, né? Existe uma superstição em relação aos anjos, né? Que a gente tem umas revistinhas aí que saem nas livrarias que não tem nada a ver com os anjos da guarda, nosso católico, né? Que o anjo, os anjos querem nos levar para uma conversão profunda, enquanto Satanás nos quer levar para uma perversão profunda. Aí está a diferença entre eles, né? E aí começam essas misturas, esse negócio aí, pessoal, que a gente tem que evitar.
Essa é a finalidade do nosso curso aqui, ou das nossas aulas, ou palestras, ou conversas, como vocês queiram chamar, para nos esclarecer, né? Esclarecer o povo de Deus. Por isso é importante que você divulgue esse trabalho com seus amigos, peça para as pessoas se inscreverem no nosso canal, darem o seu like e marcarem o sininho para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. Aqui não existe orgulho nem vaidade, não é uma questão estética que nós estamos colocando aqui, de aparência. Nós estamos colocando aqui a nossa salvação e a salvação do nosso irmão. Então, um grande abraço e até a nossa próxima colocação. Que Deus vos abençoe sempre.